Na porção dessa semana, a gente conhece uma das personagens mais famosas de toda a Torá, Noé. E a Torá fala algo bastante chocante sobre Noé. Simplesmente ela diz que Noé era um homem perfeito. Claro que os sábios vão tentar entender por que a Torá faz esse tipo de declaração sobre Noé, e mais do que isso, como é que a gente pode aprender o que Noé fazia para ser chamado de perfeito, para a gente também ter esse traço na nossa personalidade. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, antes da vinheta eu falei que a Torá afirma que Noé era perfeito. Na verdade, ela diz mais do que isso, se é possível, né? Um elogio maior que esse. A Torá diz o seguinte, versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis. Noé era Ish Tzadik Tamim, ele era um homem justo e perfeito. E essa é uma declaração bastante forte, né? Porque até se você for ver por comparação, grandes nomes da história ali da Torá não tem esse tipo de elogio sido feito para eles, né? Isso não é falado sobre Abraão, sobre Moisés, mais para frente no Taná, rei Davi. Então, claro que os sábios ficam espantados. Por que a Torá diz que Noé era um homem justo e perfeito? Mas, em especial, o perfeito, né? Perfeito em quê? E aí os sábios, com muitas discussões, se vocês conhecem texto rabínico, né? Tem várias opiniões, um diz isso, um diz aquilo. A conclusão que os sábios têm é que a perfeição de Noé estava no seu atributo de bondade, que a gente chama em hebraico Hesed. Agora, por que eles chegaram nisso, né? Qual é a conclusão? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Isso está, na verdade, no Midrash, um Midrash chamado Tanhuma, que começa dizendo para nós que Noé era tão bom nesse atributo de bondade, de Hesed, né, o que fez ele ser chamado de perfeito, que Abraão aprendeu de Noé esse traço. Por que o Midrash cita Abraão? Se você conhece um pouquinho a história, na Kabbalah a gente considera Abraão o exemplo de Hesed, né? Ele é a personagem que personifica a Sfirá de Hesed. Agora o Midrash fala, Abraão só chegou onde chegou porque aprendeu com Noé. Então esse Midrash conta que uma vez Abraão encontrou Noé, né? Lembra que as pessoas naquela época viviam bastante tempo, tá? Elas podiam ser contemporâneas. Então Abraão encontrou Noé, encontrou também o filho do Noé, o Shem, e perguntou para ele, né? Por que você recebeu o grande mérito de ser salvo do dilúvio? Porque a gente sabe que só Noé e a família foram salvos, né? Todo o resto da humanidade destruído. E aí o Noé e o Shem teriam respondido. O que acontece é que dia e noite a gente estava preocupado fazendo Hesed, fazendo bondade. A gente tinha esse traço em nós. E quando veio o dilúvio e a arca chegou, isso continuou, né? A gente continuou fazendo Hesed. Por quê? A gente tinha que alimentar todos os animais na arca, a gente tinha que cuidar deles, tinha que dar comida, tinha que dar bebida, tinha que cuidar dos hábitos, né? Cada animal tem o seu hábito alimentar. A gente mal tinha tempo de dormir, de comer ou de cuidar de nós, né? De nós mesmos. Então, por causa disso, nós fomos salvos. E aí o Midrash conta que Abraão ouve isso e fala, bom, se a Hesed é capaz de fazer isso, né, por uma pessoa, salvá-la, eu a partir de agora vou fazer Hesed. Então a bondade de Noé teria sido a inspiração para que Abraão depois, a gente tem um Midrash também que conta para nós, que ele abriu uma espécie de hotel ou de hospedaria, né, e ele fazia questão de receber todas as pessoas que passassem perto da casa dele, e o que ele fazia? Dava de comer, dava de beber, dava um local para a pessoa dormir. Tá? Então é daí que que Abraão teria aprendido isso. Portanto, o Midrash claramente quer dizer para nós o quê? Que a perfeição de Noé, repetindo, veio pela Hesed dele, né? Por isso que ele é chamado de perfeito pela Torá, de tão bom que ele era, de tanta bondade. Mais especificamente, a bondade que se demonstrou na arca. Se a gente lembrar, ele ficou 12 meses na arca. Se você tem talvez aí um animalzinho de estimação, você já sabe o trabalho que é cuidar. Você imagina isso multiplicado quase que ao infinito e por 12 meses numa arca, né? Então o Midrash fala assim, o segredo da bondade, e aí agora vamos um passo além, é que naqueles 12 meses da arca, Noé estava todo focado nos outros, nos demais. No caso, os animais, porque a humanidade tinha morrido. Mas veja que é o outro de qualquer modo. Ele não estava preocupado consigo. Ele nem podia estar preocupado consigo, né? Ele não tinha tempo. Então, aí o Midrash dá um passo além, como eu disse, e começa a ensinar para nós que a bondade está muito ligada a eu pensar nos outros, às vezes mais do que em mim mesmo, né?
para a gente começar a trabalhar nesse aspecto de Hesed e de bondade. E aí, para entender ainda um pouco mais sobre esse aspecto do porquê que o dar, né, o doar aos outros, traz esse grande nível de elevação, o Midrash conta uma historinha, que eu acho até uma historinha bem bacana, então, já que a gente está no assunto, queria trazer para vocês. Os sábios falam de um imperador muito famoso, que em hebraico a gente chama Alexandre da Macedônia. Em português ele ficou mais conhecido como Alexandre o Grande, né? Um grande conquistador. Bom, e o Alexandre da Macedônia, o Alexandre Grande, com as suas guerras, com as suas conquistas, ele conquistou praticamente todo mundo conhecido da época, né? Grande parte da Europa, norte da África e Ásia. E o Midrash conta que um dia ele chegou num país, é um país mítico, tá? A gente não sabe exatamente qual é, mas é um país que se chamava Cátia e ficava na Ásia. E um dia ele quis ir falar com um rei, esse país Cátia tinha um rei, ele quis ir falar com esse rei. Por quê? O Alexandre o Grande tinha ouvido falar que o rei da Cátia era um rei particularmente inteligente. Quando o rei da Cátia ficou sabendo que o Alexandre queria vir conversar com ele, claro que ele já ficou temeroso, né? Falou, bom, acabou meu império, o Alexandre vai querer guerrear comigo, vai vir aqui, vai espoliar tudo que a gente tem, roubar todo o nosso dinheiro. E aí o Alexandre falou, não, fica tranquilo, eu não quero nada disso, eu só quero saber da sua inteligência, eu quero conhecer mais a sua inteligência, né? Então o Alexandre tinha essa imagem de ser um tirano, um cara difícil de lidar, né? E aí o rei da Cátia ficou com esse medo, mas ficou logo depois, então, tudo tranquilo, não. Eu só quero conhecer você, conhecer a sua inteligência. E mais em especial, o Alexandre falou o seguinte, eu queria, se você me permitir, né, rei da Cátia, eu queria ver um julgamento. Na época era muito normal você ver a sabedoria de um rei através disso, né? A gente tem histórias do rei Salomão no mesmo sentido. Você via a sabedoria do Salomão quando ele julgava o povo. E aí, então ele fala, eu queria participar de um dia de julgamento, quando você está recebendo as queixas do povo, e quero ver como é que você lida com isso. E o rei da Cátia falou, tá bom, claro, com muito prazer, senta aqui comigo e passa um dia comigo para ver o julgamento. Bom, e aí, logo depois que isso acontece, eles sentam para fazer um julgamento, chega um caso diante do rei, um caso particularmente estranho, vocês vão concordar comigo agora que eu contar. É claro que também é um caso mítico, tá? Nada aqui do que eu tô falando é fatos reais, tá? Não é parábola, tá, pessoal? Midrash é basicamente isso. Então, o Midrash conta que veio um homem com a seguinte queixa diante do rei. Olha, eu tenho aqui um amigo, o amigo estava junto, né, um conhecido, e eu comprei uma casa desse meu amigo. Eu já estava na casa, já fiz a minha mudança, a transação foi tudo bem, só que depois de 2 meses que eu estava na casa, um dia eu subi lá no telhado, no sótão, né, alguma coisa assim, e achei uma caixa cheia de ouro, cheia de diamante, que assim, que vale milhões, bilhões, né? E eu acho que essa caixa, por direito, é do meu amigo, né? Porque muito provavelmente ele vendeu a casa para mim sem saber que estava essa caixa lá, ele não lembrou, não se deu conta, e agora eu quero devolver a caixa. Só que o amigo falava o oposto, né? Falava assim, olha, não, eu não acho correto ficar com essa caixa. Uma vez que eu vendi a casa, eu vendi com tudo que estava dentro. Se eu não sabia da caixa, era digamos, um erro meu, uma falha minha. Eu não acho certo eu ficar com essa caixa, com todo esse ouro, com todo esse diamante. Eu acho que a caixa é sua. Então, como eu falei, um caso minimamente estranho, né? Uma discussão estranha, porque nenhum dos dois estava querendo a caixa. Talvez o que a gente esperava era o contrário. Os dois debatendo para ficar com a caixa, né? Mas o caso que o Midrash diz é esse. Não, os dois falavam a caixa é do outro, né? O que comprou a casa falava é do que vendeu, e o que vendeu falava não, é do que comprou. Bom, e aí, como eu falei, eles estavam então lá diante do rei da Cátia, o Alexandre do lado, né? E aí o rei resolveu dar o seu veredito. O Alexandre curioso, né, para ver como é que ia sair a resolução. E aí o rei perguntou pro comprador, você tem filhos? E o comprador falou, tenho. Você tem um menino, uma menina? O que é? Ele falou, tenho uma menina. Legal. Aí ele perguntou pro vendedor, né? E você, tem filhos? Ele falou, tenho também, tenho filhos. O que você tem, um menino, uma menina? Eu tenho um menino. Então, aí o rei deu uma solução. Falou o seguinte, bom, já que um tem um filho e o outro tem uma filha, vamos fazer algo muito prático. Vocês fazem eles se casarem, a gente sabe que naquela época casamento era por conveniência, né, por arranjo, por acordo, e aí o tesouro vai ser compartilhado como parte do dote, da herança deles. Aí, a partir de agora, as famílias de vocês vão estar unidas e vocês põem eles como administrador do tesouro, fica aí como um legado compartilhado por 2.
E o Alexandre nesse momento começou a rir. Aí os caras saíram, né? O Alexandre começou a rir e o rei da Cátia ficou espantado, né? Aí o rei pergunta para o Alexandre, por que você está rindo? O que aconteceu? Você acha que eu julguei mal, né? Minha decisão foi errada? Você está surpreso? O que aconteceu? Você, Alexandre, como é que você julgaria esse caso se tivesse aparecido na sua corte? E aí o Alexandre falou, bom, no meu caso é muito fácil. Eu mandaria matar os dois e eu ficava com o tesouro. Né? Mata os dois que estão reclamando e o tesouro fica para o rei. Bom, a história acaba aqui. Vamos voltar. Por que os sábios agora então citam essa história ligada a Noé? Acho que fica um pouco mais óbvio, né? A história está mostrando dois modos de viver, dois modos de pensar. Um representado pelo rei da Cátia e os seus habitantes, né? Incluía ali os cidadãos daquela província, daquele país, e o outro representado por Alexandre. O rei da Cátia e os seus cidadãos mostram o quê? Quando eu não estou preocupado comigo, quando eu não estou querendo ganhar, lucrar, manter o tesouro para mim, quando eu não tenho ganância, arrogância, nada disso. Eu não quero nada para mim. Os cidadãos da Cátia, o rei da Cátia, estavam representando mais o quê? Eu estou preocupado em dar ao outro, o que talvez seja do outro mesmo, né? De direito do outro. Eu não preciso ficar mudando a lei ou né, usando métodos para ficar ganhando, para sair sempre por cima, para sair sempre vencedor. Que, aliás, é o que a gente poderia chamar de corrupção, né? Você corromper o sistema para ganhar. Então a ideia o que a parábola quer contar é claramente que quando isso ocorre, quando eu estou preocupado com o outro, o resultado é sempre bom. A decisão final do rei representa isso, né? Então eu caso, o menino é a menina das famílias diferentes, e o tesouro é herdado por ambos. Os dois saem ganhando, esse é o legado. E mais do que os dois saem ganhando, fica para gerações, né? O tesouro ficou para os filhos e vai passar dali para frente. Tá? Essa é a parábola. Por outro lado, o que o Alexandre aqui, o grande, está representando? O oposto, né? O egoísmo. Dane-se os outros, eu quero o tesouro para mim. Não importa que eu sou um rei e que teoricamente eu tenho que julgar e me preocupar com o bem-estar dos cidadãos. Ao contrário, eu não quero nem saber dos meus cidadãos. Eu mandaria matar, né, diz o Alexandre, e ficaria com o tesouro para mim. Aliás, o Alexandre, muitas vezes quando ele é mencionado nos textos rabínicos, ele é símbolo disso. Aliás, na história, né, não precisa ser nos textos rabínicos. Um grande conquistador. O que é um grande conquistador? Um cara que quer tudo, quer domínio, quer controle, quer poder, seja de terra, seja de ouro, seja das famílias que ele conquistava, né? O Alexandre está representando esse lado nosso que a gente não deveria dar muita vazão, que a gente não deveria alimentar. Então, para encerrar, né, acho que agora fica claro. Por que o Midrash conta essa historinha de Alexandre o Grande, o rei da Cátia, para falar de Noé? Né? Qual é a relação das duas coisas? Porque o Noé era o cara que conseguiu seguir o exemplo do rei da Cátia. Quando ele entra na arca, de novo, por 12 meses, para cuidar dos animais e se dedicar aos outros, é ali que ele está mostrando a Hesed. Esse é o maior nível de Hesed possível que uma pessoa pode ter. Se preocupar com os demais, se colocando até em segundo lugar. E quando isso acontece, você realmente tem ali um meio de mudar o mundo, de transformar o mundo, você realmente tem o mérito de ser salvo, como Abraão pergunta para ele, né? Com isso você consegue ser salvo do dilúvio e até, se bobear, ser elogiado pela Torá de que você conseguiu ser um homem perfeito nessa vida. Um bom dia a todos, Shavua Tov e tudo de bom.